eu queria estar destacando no próximo slide, Vanderlei, se você puder passar aí, por favor, só o primeiro item, a questão da gestão da saúde bucal do SUS, só esse primeiro item. Eu queria estar lendo com vocês aí esse slide e os próximos dois outros slides, né? Eu estou convicto, né, que se a inclusão da saúde bucal no PSF tivesse observado parâmetros técnicos minimamente razoáveis, em acordo com a história de mais de 50 anos de programação em saúde bucal no Brasil, hoje, 11 anos depois da portaria 1444, que incluiu a saúde bucal no SUS, com as 20.300 equipes implantadas, teríamos hoje capacidade nominal de oferta de assistência básica eletiva, tratamento com programação programado com vistas à alta clínica, iniciar e concluir o tratamento, assegurada para 100 milhões de brasileiros, se a gente assumisse o compromisso de anualmente garantir acesso para todas as gestantes, de 5 em 5 anos garantir acesso a todos os adultos e de 3 em 3 anos garantir acesso a tratamento iniciado e completado a todas as crianças de 0 a 14 anos. Nessas bases, para garantir a oferta clínica odontológica a 70% dos brasileiros, porque quando a gente fala de universalização, a gente sempre exclui uns 30% dos brasileiros que, mesmo que você dimensione o serviço, ofereça para ele ir para o SUS, ele não vai para o SUS. Então, nem todo brasileiro é potencial usuário do SUS, né? Então a gente trabalha com 70% dos brasileiros como potenciais usuários do SUS. Tem regiões que isso tem mais e tem regiões que isso tem menos. Acredito aí que com vocês a Interfé deva ser muito mais do que 70%, se o SUS garantisse acesso, né? Provavelmente 80%, 90% da população se tornaria usuário dos serviços do SUS se tivesse assegurado a esse cidadão o direito de assistência clínica no SUS. Eu já dei curso em cidades, por exemplo, Três Lagoas, né, que fica no sul divisa do São Paulo com Mato Grosso do Sul, né, onde, conversando com a população lá, é uma população tão rica de agronegócio e tudo mais, uma classe média tão forte, que lá eles falam assim, você pode trabalhar aqui com 50%, que eu tenho certeza que se oferecer para todo mundo, 1 em cada 2 vai refugar, vai para o consultório particular, mas não vai para o serviço público. Então, a gente trabalha como média para o Brasil inteiro com 70%, tá? De garantir para 70%, né? Isto é, para universalizar o tratamento odontológico no SUS, se a gente já tem 20.300 equipes, nós precisaríamos só mais de 6.650 equipes para cobrir a universalização da atenção no SUS, atenção odontológica no SUS. Ela seria tecnicamente universalizável com 26 mil equipes, 27 mil equipes. Nós já temos 20 mil, nós já temos 3/4 do número de equipes necessárias. E por que será que com 3/4 do número de equipes necessárias, o volume de acesso garantido a tratamento é tão pequeno? Isso para mim é um fortíssimo problema gerencial, tá? Vamos para o próximo item aqui. Próximo slide. Ao contrário desse cenário possível, mas não realizado, hoje nem 20% da população adscrita no PSF estão em condições nominais de garantia de acesso, né? Quer dizer, nós temos 70% do número de equipes tecnicamente necessários
e não temos uma oferta nominal que garanta 20% da população, acesso à população adscrita. Ou seja, nós estamos com um desequilíbrio total entre a oferta que nós temos e o que ela deveria estar produzindo, lamentavelmente, né? Isso quer dizer que com 20.300 equipes atuais, temos hoje condições formais, na melhor das hipóteses, de dar acesso apenas a 15% da população brasileira potencialmente usuárias do SUS, né? A gente deveria estar hoje pensando em cobrir 130 milhões e acreditando que com o que a gente tem, a gente cobre 100 milhões. Só que, na verdade, a gente está cobrindo uma parcela muito menor, a gente está cobrindo em torno de 20 milhões só. Então, com o recurso que a gente poderia estar cobrindo 100 milhões hoje no Brasil, a gente só cobre 20. E a gente deveria estar pensando, como é que eu faço para cobrir 130? Né? Lamentável a situação gerencial da odontologia hoje no Brasil. Tá? O próximo item, próximo slide, considerando que em bases mais qualificadas de oferta, com 27 mil equipes, a gente poderia garantir assistência programada a 130 milhões de brasileiros. Né? Nós temos 20 mil equipes, não cobrimos 20 milhões. Com 27 mil equipes, teríamos condições de cobrir 130 milhões. Tem boi na linha. Tem coisa acontecendo hoje no Brasil que as equipes estão sendo implantadas com enorme ineficácia. Elas não estão sendo implantadas para serem potentes para essa assistência e com enorme ineficiência, elas não estão dando o rendimento necessário para isso, né? Então, vemos que com 75% das equipes que precisaríamos implantar, que com 3/4 do investimento necessário em números de equipe e não em volume de dinheiro, atingimos apenas um potencial de oferta para 1/6 da população potencialmente usuária, né? Então, é um descontrole, é um desarranjo total, tá? É um problema gerencial da maior dimensão, né? Eu queria, em outras palavras, a saúde bucal no PSF no Brasil se tornou um gigante de pés de barro. Ele é grande, mas não tem estrutura para parar de pé, gerencialmente falando. Há uma brutal ineficácia e ineficiência no sistema. Isso precisa ser corrigido. O presidente Lula, em 2009, lá em Olinda, fins de 2009, ele disse a seguinte frase: o Brasil sorridente não aconteceu, no Congresso da Abraço. Ele falou para todos os sanitaristas presentes. Isso está registrado em discurso da presidência, disponível no site da Presidência da República, e eu não sei se está disponível no meu site. Se não tiver, eu ponho, né? Mas ele falou que o Brasil sorridente não aconteceu. Quando o presidente Lula fala que o Brasil sorridente não aconteceu, ele está falando isso, que a gente criou equipe, implantou equipe, mas o resultado que essas equipes conseguem é um resultado muito aquém do esperado. O Brasil sorridente não aconteceu, gerencialmente falando, e não aconteceu para a população que precisa, não chegou nela, no volume que poderia estar chegando. Não estou desmerecendo os ganhos, viu, Vanderlei? Então, assim, há uma série de ganhos, perfeito, mas esses ganhos, por questões gerenciais, eles estão muito aquém do que se poderia ter alcançado. Creio que precisamos urgentemente de um processo de qualificação da gestão dos recursos em saúde bucal no SUS, que aporte mais recursos a equipes já implantadas. O volume de recursos destinados às equipes implantadas é muito pequeno.
Não adianta você ter muita equipe com pouco recurso, do ponto de vista de investimento e tudo mais. Nós temos que aumentar o investimento nessas equipes, né? Mas mediante a que tipo de processo? Existe um termo que se chama acreditação, que é a ideia de que as pós-graduações no Brasil funcionam na lógica da acreditação. Por exemplo, a CAPES chega num programa de pós-graduação e faz a avaliação, faz a acreditação daquele programa, confere uma nota para aquele programa. Todo programa de pós-graduação sabe a nota que vai ter, porque os critérios são públicos. A CAPES só vai lá e chancela a nota, dá a nota final, mas qualquer um pode saber sua nota antes de chamar a equipe de avaliadores da CAPES. Isso se chama acreditação. É a avaliação pública por critérios públicos, objetivos, sem subjetividade. Tá certo? Então, os sistemas locais de saúde bucal no Brasil precisam ser acreditados. E aqueles sistemas que têm melhor avaliação precisam receber mais recursos financeiros. Aqueles sistemas com pior avaliação precisam receber recursos de outra natureza, precisam de apoio técnico, precisa de um cutucão, precisa de qualificação, precisa de todo um aporte, porque não dá para ficar com níveis baixos de acreditação. A gente tem que elevar a nota final na avaliação dos... Então, assim, nós precisamos transferir recursos mediante um processo de acreditação, para que no final a gente esteja transferindo mais recursos para sistemas melhorados do ponto de vista gerencial, do ponto de vista da organização dos seus recursos, né? Para aqueles que já estão em ponto de bala, transfere o recurso porque já está em ponto de bala, já está acreditado, muito bem, obrigado. Mas para a grande maioria que está muito aquém de onde deveria estar, precisa transferir recursos, mas financeiro, mas junto um pacote de coisas para colocar esses municípios num patamar onde esse recurso financeiro transferido se traduza em atenção à saúde bucal, em assistência odontológica e bem-estar para a população, que não seja desperdício de dinheiro. Hoje, voltando aqui à afirmação, hoje, parafraseando uma expressão do Guido Mantega, na saúde bucal hoje estamos jogando dinheiro de helicóptero Brasil afora. A gente joga dinheiro pela janela, distribui recursos Brasil afora e o Brasil sorridente não acontece. Por quê? Porque existe uma distância entre toma aqui o dinheiro e olha o que você tem que fazer ou deveria estar fazendo em termos de cobertura. Existe essa lacuna, não existe cooperação técnica com os municípios, não existe uma estrutura de apoio, os municípios estão abandonados, não existe uma massa de assessorias e de colaboração no interior do SUS que permita qualificar a gestão no SUS, Lamentavelmente, os gastos que são feitos hoje em saúde bucal no Brasil, eles não acontecem de forma justificável, do ponto de vista gerencial, da alocação de recursos, e nem de forma estruturante. R$1 que você coloca na rede não serve de base para o segundo real, o terceiro real, o quarto real, o quinto real. Nós temos hoje na rede uma situação de dinheiro que é colocado de forma que um não serve de alicerce para o outro. Você transfere recursos, mas a situação não melhora. Você gasta mais, mas o quadro não muda. Esse é o desafio, ter um volume de mudança correspondente ao aumento do investimento que se faz na saúde bucal, no Brasil afora. Ok? Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido para a gente poder chegar mais na parte mais aplicada, que a gente está fazendo aí uma série de observações gerais e eu não sei se vocês aí entendem assim, mas para mim eu acho importante fazer essas considerações gerais para que as pessoas entendam
que isso é Brasil inteiro, não é um lugar ou outro. Nós estamos com um nível de desorganização, isso acontece aqui no Distrito Federal. Quer dizer, lamentavelmente, o que eu descrevi até aqui não é privilégio de um município ou outro. Lamentavelmente, é a situação geral da saúde bucal no Brasil, salvo honrosas exceções. Eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém em particular. Infelizmente, eu tenho que... O senhor lembra que quando eu procurei o senhor, eu coloquei justamente essa situação, né, que a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir um apoio, né, de como trabalhar a coordenação de saúde bucal. E eu procurei o senhor, procurei outras instituições, até o site do Ministério da Saúde é muito pobre em material para a gente poder trabalhar, a gente poder organizar o trabalho do coordenador. E todas as colocações que o senhor fez aí, a gente vive aqui. Por exemplo, aqui eu costumo falar para os meus colegas que o coordenador de saúde bucal é uma figura meramente ilustrativa. Por exemplo, a gente não participa ativamente da forma como é aplicado os recursos. Quem faz isso é o pessoal lá na Secretaria de Saúde. A gente basicamente vai atrás de saber se o equipamento está funcionando. Me preocupo demais com recursos humanos, que eu acho que não devia ser o meu ponto de preocupação maior. Por exemplo, se o camarada faltou, se o camarada está doente ou não. Isso aí é o recurso. Tem um departamento de recursos humanos que devia fazer isso, mas a gente acaba fazendo também. E eu acho que o foco principal, que seria o planejamento, que seria a destinação dos recursos, a gente nem é consultado para saber, para opinar a respeito da destinação desses recursos. O Vanderlei, o que você fala é uma coisa seríssima, né? Por quê? Porque a maior parte dos coordenadores de odontologia acabam trabalhando com o papel de gerente, não de gestor, né? É como se fosse o gerente do supermercado e não o gestor da rede de supermercado. Tá claro isso? Ele cuida lá das prateleiras, mas ele não define quais os produtos que vão estar lá dentro, ele não define, né? Ele não traduz a política, ele só faz funcionar aquilo que alguém que manda ele fazer dentro daqueles limites, né? Então, assim, nós temos um rebaixamento da nossa condição de gestor para uma condição de gerente, né? E isso seria minimizado se existissem regras claras e exigências nacionais claras. Então, a questão principal é: você não tem aonde se estribar, você não tem para onde correr, você não tem apoio, sequer nas normas. Você não pode reclamar com a pessoa que faz a assignação dos recursos, a pessoa que faz a destinação dos recursos. Você não tem como virar e falar assim: não, mas está aqui na portaria que tem que ser assim, 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 assado. E aí o cara faz o que ele quer, e ele nem dentista é, ele não tem a menor noção do tamanho do problema, né? Quer dizer, o gestor de saúde bucal está reduzido a uma condição de gerência por várias razões, entre elas a precariedade dos instrumentos normativos no SUS e, em segundo lugar, diferente de você, Vanderlei, que tem uma capacitação, que tem a vocação e que está aí com um sentido de missão, boa parte dos coordenadores brasileiros estão por acaso no cargo de coordenação. Por acaso ele é sobrinho do prefeito, por acaso ele é marido da vereadora. Quer dizer, é um conjunto de injunções particulares que a pessoa acorda coordenador de saúde bucal. Ele passou a vida inteira dele, desde o primeiro período da faculdade, sendo treinado para ser clínico, e de repente, num dia 1º de janeiro de um ano pós-eleição para prefeito, ele acorda coordenador de saúde bucal, nunca pensou na situação, nunca teve a qualificação, e aí ele fala assim: o que eu vou fazer agora? Corre na Secretaria Estadual de Saúde, não tem resposta. Corre na Secretaria, corre no Ministério da Saúde, também não tem resposta. Então ele é uma pessoa desamparada do ponto de vista técnico
e do ponto de vista de sua formação e capacitação. Nada contra a pessoa que nunca foi preparada virar coordenador. O que eu sou contra é que ela nunca foi preparada e continua abandonada. E ela não se qualifica para isso. É claro que eu prefiro uma pessoa que fez saúde pública, que se qualificou, que pensou em se preparar para as questões do Sistema Único de Saúde, que são questões complexas, que vão muito além da clínica. Não estou falando que a clínica não é complexa, mas que tem uma complexidade de nível diferente das complexidades do SUS. Uma pessoa, para transitar no SUS, precisa entender a complexidade do SUS. A mesma coisa, uma pessoa, para transitar na clínica, precisa entender a complexidade da clínica. Né? Não é, se você precisa de 4, 5 anos para entender a complexidade da clínica e transitar bem na clínica, que é o período da formação de um dentista, você precisa de uns 4 ou 5 anos para formar um sanitarista. Decentemente, uma pessoa que entenda o SUS, 1 ano você faz um curso rápido, mas até a ficha cair é 4, 5 anos. É o tempo de uma graduação. Né? Então, quer dizer, um coordenador de saúde bucal é uma pessoa que tem que bater bola nesses 2 níveis de complexidade. É uma pessoa com uma formação diferenciada, deveria ser. Isso em termos ideais. Então, para mim, idealmente, um coordenador de saúde bucal tem que ser um dentista que teve a formação clínica e que teve a formação em saúde pública, para poder fazer com que esses 2 mundos dialoguem. Ele é uma ponte que une 2 mundos, o mundo da complexidade do SUS e o mundo da complexidade da clínica. Né? Isso em termos ideais. Mas em termos reais, básicos, emergenciais, né? Aquele coordenador que acorda coordenador, que sempre foi clínico e de repente se vê lançado à complexidade do SUS, deveria ser amparado por uma estrutura de cooperação técnica no âmbito das secretarias estaduais e no âmbito do Ministério da Saúde, ou de uma rede nacional de cooperação técnica que deveria ser formado para isso, com materiais. Eu não sei se eu falei para você, eu falei antes da gente iniciar que a gente ia gravar aí. Está sendo gravado essa apresentação. Daqui, se tudo der certo, porque é a primeira tentativa, se tudo der certo, isso vai para o meu site. Nós vamos estar com esse curso lá colocado. Né? Então, assim, a gente deveria ter não só um material como esse, mas a gente deveria ter muito mais material na forma de curso mesmo, disponível na internet, curso básico, uma coisa que o coordenador pudesse, dentro de casa, lá na sua internet, no seu Windows lá, o Media Player, está assistindo esses cursos e eventualmente tem um número de Skype para ele tirar suas dúvidas e via MSN ou Skype está discutindo alguma coisa e esclarecendo, ou encontros mensais, né, virtuais que pudessem, ou presenciais que pudessem estar resolvendo esse problema da formação. Né? O abandono é que é lamentável. Né? A minha maior convicção hoje, Vanderlei, eu posso estar sendo cruel com alguns, mas eu acho que eu estou sendo justo com a grande maioria. A minha grande convicção hoje é que a saúde bucal perdeu a convicção na reforma sanitária. As grandes bandeiras da reforma sanitária, elas ficaram esgarçadas, elas perderam as cores. Né? As pessoas estão soterradas pelo dia a dia, de apagar incêndio, administra daqui. Quer dizer, aquele motor inspirador, as convicções, elas estão um pouco diluídas, né? Elas perderam um pouco a sua vida, vivacidade, as tonalidades originais. A minha grande convicção é que a gente precisa retomar a convicção no SUS, na saúde bucal. A gente está perdendo o passo, ok? Bom, então vamos seguir, então? Podemos? Eu acho que nós temos 2 desafios, o próximo slide.
os desafios, pactos enormes de duas situações nacionais, que eu imagino que vocês devam viver isso aí, né? A precarização do trabalho, que é algo lamentável, a precarização do trabalho, né? Porque a maior parte, nós temos lá na Política Nacional de Atenção Primária, da atenção básica, nós temos lá falando que todo profissional tem que ser 40 horas. Isso é uma grande mentira país afora. Por quê? Porque no Brasil se paga R$800, R$1.000, R$1.200 para um dentista trabalhar 40 horas? Me engana que eu gosto. Isso é um absurdo, tá certo? Né? Então é uma ficção a questão da jornada de 40 horas semanais. Eu acredito que a jornada de 40 horas semanais ela é adequada sim à carreira de Estado, onde você é dedicação exclusiva, mas o dentista fora da carreira de Estado, eu acho que 40 horas clínicas pode esquecer. 40 horas de jornada assistencial pode esquecer, tá? Eu acredito, né, que a gente precisaria hoje estar lutando por duas bandeiras nesse aspecto, né? Primeiro, a desprecarização do ponto de vista de ter garantias trabalhistas, né? Os dentistas não têm direito às férias, os dentistas não têm direito a 13º, né? O dentista não tem direito a nenhuma garantia trabalhista. Isso é Brasil afora. Como está gravando, eu nem quero expor ter fé. Nem vou perguntar como é que a coisa acontece aí, porque eu imagino que vocês não estão fora da realidade brasileira, tá? Mas Brasil afora, graças à precarização, os contratos de trabalho de gaveta, né? Aquela coisa que é combinado com o secretário de saúde e tudo de forma ilegal, se considerarmos as leis trabalhistas no país, a CLT, ao arrepio da lei, né? Então, eu acho que a gente precisa lutar para combater a precarização do trabalho em saúde no SUS, e isso é uma bandeira das mais legítimas, né? Das mais necessárias, agora sem a ficção das 40 horas. A gente sabe que as prefeituras não têm capacidade de remunerar um profissional de 40 horas de dedicação exclusiva, dignamente. As prefeituras não têm capacidade de remunerar R$8.000, R$10.000 um profissional de dedicação exclusiva. Isso é carreira de Estado. Não tem. Isso é tudo que a gente queria, né? Qual é a carreira de Estado mais almejada no Brasil hoje? É ser juiz de direito, não é isso? Quanto ganha um juiz de direito? Um juiz de direito ganha direito, não é isso? Ele está ganhando um salário que todo brasileiro quer, tá certo? Todo brasileiro convive, quer trabalhar direito e tudo mais, né? Esse é o sonho de consumo. Mas convenhamos, nem o Estado brasileiro tem condições de pagar para dentistas de carreira de Estado um salário de juiz de direito, certo? Como qualquer ideia de carreira de Estado, que se não tiver um salário acima de uns 8 mil, 9 mil, na faixa de 8 a 10 mil reais, também é ficção, certo? Ninguém precisa ganhar 20 mil, mas sobrar menos de que 7, 8 mil reais no fim do mês na sua conta para a carreira de Estado, eu acredito que é uma ilusão. Você querer que o cara seja de dedicação exclusiva, vá trabalhar no interior, aonde não há dentista, por um salário de missionário, né? Eu acho que nós não estamos falando de religiosos, nós estamos falando de profissionais, tá certo? Por mais que a gente se imbuta de uma missão, nós somos profissionais, né? Nós não somos religiosos, né? Ninguém aqui é candidato a Madre Teresa de Calcutá. Nós somos candidatos a profissionais com um trabalho digno e com uma remuneração decente, não é isso? Né? Então, assim, carreira de Estado eu acredito em 40 horas. Agora, acredito num salário de 8 mil reais, 9 mil, 10 mil reais.
sobrando na conta do dentista. Isso, para mim, é a minha convicção. Eu acho que é as coisas que a gente deveria lutar, né? Agora, aonde há dentista é aonde tem mercado. Aonde tem mercado, tem consultório. Então, eu acho que deveríamos exigir de um profissional do SUS que não é de carreira de Estado, a gente deveria exigir dele, no mínimo, 20 horas clínicas e, no mínimo, um salário de 4 a 5 mil reais limpo para ele no fim do mês, para que ele possa completar o seu salário no consultório. Então ele faz 20 horas no SUS, ganha seus 4 ou 5 mil reais e vai para o seu consultório ganhar os seus outros R$1.000 que ele conseguir, para tentar chegar nos seus 8 ou 10 mil reais que o outro ganha na carreira de Estado. Eu acho isso, né? Se a gente tivesse um salário líquido de 4 mil reais hoje, para uma jornada clínica de 4 horas, né? No mínimo, diárias, 20 horas semanais na clínica, hora mocho, sentado no mocho e trabalhando, eu acho que nós teríamos condições realistas de exigir produtividade, tá certo? Então, enquanto o salário é de R$800, R$1.000, R$1.200, R$2.000, é difícil exigir compromisso, porque o fim do mês pesa no bolso do dentista, tá certo? E ele vai acabar fugindo para o consultório. Isso é uma realidade total, né? Então, a questão da precarização, sim, Vanderlei. Meu professor, é um dos grandes desafios da gente aqui. Por exemplo, a gente tem hoje disponibilidade, temos 2 consultórios sem profissional, justamente por causa dessa questão do vencimento. O vencimento aqui hoje é na faixa de R$2.000. Mas quem é o profissional que vai deixar a capital para vir para o interior para ganhar esse valor e sem ter nenhum benefício? Não tem direito à moradia, não tem um auxílio alimentação, não tem garantia de emprego, não tem as mínimas, respeitadas as mínimas condições, né, diante da CLT, por exemplo, o 13º garantido, o adicional de férias garantido. Então fica muito difícil, a gente tem muita dificuldade de repor profissional por conta justamente dessa situação que o senhor estava colocando aí. Então, Vanderlei, eu acho central a gente resgatar algumas bandeiras de lutas. Pode falar assim, se um administrador no Ministério da Saúde falar, mas isso está muito longe. Não está muito longe, não. O país está crescendo, a economia está crescendo, a gente tem que dar mínimas condições para exigir mínima produtividade, tá certo? Eu sei que o discurso de baixos salários explica, mas não justifica baixa produção, porque ninguém obrigou a pessoa a aceitar aquele trabalho. Ok. Porém, não é essa situação de saia justa e desconfortável que a gente defende, né? A gente defende uma situação minimamente razoável, minimamente defensável do ponto de vista salarial e do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista da gestão dos recursos. Então, essa questão de me engana que está me pagando, que eu engano que eu estou trabalhando, que é a regra que graça no país, isso é muito lesiva para a população. Quem perde com isso é a população.